Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, estamos começando agora mais uma edição informativa do Mundial Telenotícias Brasil. Eu sou Paulo Echevarria, acompanhe comigo. Novo telescópio da NASA vai permitir um avanço extraordinário nas pesquisas sobre as origens do universo. Isso mesmo, ele será enviado ao espaço na semana que vem. O telescópio espacial James Webb começou a ser construído há mais de 30 anos e deveria estar em atividade desde 2011, mas sucessivos problemas na plataforma de lançamento adiaram a missão. Ele custou 10 bilhões de dólares e vai ficar entre 5 e 10 anos no espaço. O Webb vai substituir o Hubble, que já opera há 31 anos. O novo telescópio é 3 vezes maior que o seu antecessor e 100 vezes mais sensível. Ele também tem um espelho com capacidade de captação da luz 6 vezes maior, além do sistema de leitura em infravermelho, uma radiação que era muito restrita no Hubble. O James Webb irá ao espaço no próximo dia 22, a partir de uma base na Guiana Francesa. Ele será posicionado a 1.600.000 quilômetros da Terra e vai permitir uma análise de todas as fases da evolução do universo, desde o Big Bang. Também vai proporcionar a observação de planetas em outras galáxias, saber se há condições de vida extraterrestre e penetrar nas nuvens cósmicas de poeira e gás que muitas vezes impedem o estudo de como nascem as estrelas. Os cientistas americanos são unânimes em dizer que o lançamento do James Webb vai inaugurar uma nova era na astronomia mundial. Justiça norte-americana coloca em liberdade o ex-ator e astro de futebol. O.J. Simpson cumpriu sentença de 9 anos por sequestro e roubo. O.J. Simpson, de 74 anos, havia sido condenado por emboscar, sequestrar e assaltar 2 colecionadores de relíquias esportivas num hotel-cassino em Las Vegas. A justiça não aceitou os argumentos de que o material pertencia ao ex-jogador e o condenou em 2008. O ex-jogador cumpriu parte da pena e foi colocado em liberdade condicional há 4 anos. Agora, ele ganhou liberdade definitiva por bom comportamento. Depois da carreira vitoriosa como jogador e ator, Simpson se envolveu no polêmico caso da morte da ex-mulher Nicole Simpson e do amigo dela, Ronald Goldman, em 94. Ambos foram assassinados a facadas. 1 ano depois, em decisão polêmica, a justiça inocentou Simpson no processo criminal. Na esfera civil, ele foi condenado a pagar 33 milhões e meio de dólares à família de Goldman. Os pais do suspeito atirador do colégio de Michigan, Ethan Crumbley, compareceram ao tribunal algemados nesta semana. James Crumbley, de 45 anos, e Jennifer Crumbley, de 43, são acusados de comprar a arma para o filho como um presente de Natal antecipado e ignorar os sinais de que ele estava planejando um tiroteio na escola. 4 estudantes foram mortos e outras 7 pessoas, incluindo um professor, ficaram feridas no tiroteio na Oxford High School. James e Jennifer Crumbley se declararam inocentes de 4 acusações de homicídio involuntário em uma acusação no início do mês e foram condenados a serem mantidos presos
ou pagar $500 mil de fiança. Em Cuba, líderes latino-americanos de esquerda atacaram os Estados Unidos e o capitalismo durante a 20ª cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da América em Havana. Presidentes como Daniel Ortega, da Nicarágua, Luiz Arce, da Bolívia e Nicolás Maduro, da Venezuela, estiveram presentes no evento apresentado por Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Um tópico comum abordado na maioria dos discursos foi o capitalismo e o imperialismo americano. Díaz-Canel disse que os planos globais de combate à Covid-19 são insuficientes para conter a crise econômica e social que a pandemia gerou. Ele acrescentou que os Estados Unidos, conscientes da dramática situação, fortaleceram os planos de dominação e hegemonia na América Latina. Nos próximos dias, os 10 líderes das 10 nações que compõem a ALBA vão discutir temas como a criação de estratégias conjuntas para enfrentar o mundo pós-pandêmico. 3 pessoas morreram em 2 explosões no aeroporto da cidade colombiana de Cúcuta. O presidente Ivan Duque condenou o evento chamando de ataque terrorista covarde e miserável. Duque disse em entrevista coletiva que o atentado foi uma reação de terroristas aos golpes da força pública. Ele acrescentou que o governo não vai parar. Cúcuta é a capital do norte de Santander, uma província ao longo da fronteira com a Venezuela que se tornou um novo epicentro do longo conflito interno da Colômbia. As forças de segurança lutam contra gangues de droga e rebeldes em meio ao aumento da produção de cocaína. Em meados de junho, um carro-bomba explodiu em Cúcuta, ferindo 44 pessoas, incluindo 2 militares americanos, em um ataque atribuído a dissidentes das Farc. Dias depois, o helicóptero de Duque foi atacado no solo enquanto voava perto da mesma cidade. Os chilenos vão escolher o próximo presidente no domingo em meio a uma polarização de eleitores divididos entre esquerda e direita. A disputa pela eleição presidencial do Chile está se acirrando antes de um segundo turno polarizado no domingo. De um lado, o ultraconservador da extrema-direita José Antônio Kast. Do outro, o ex-líder estudantil progressista Gabriel Boric. A eleição dividiu os chilenos entre uma esquerda progressista revitalizada, que ganhou fortemente desde os protestos sociais generalizados em 2019, e um movimento contrário de extrema-direita. Segundo o diretor da Escola de Governo da Universidade Central do Chile, Marco Moreno, a principal preocupação não é quem será o presidente, mas sim quem poderá governar no complexo contexto chileno. Boric e Kast oferecem visões totalmente diferentes para o futuro da nação andina. O país é o maior produtor mundial de cobre e há muito visto como um bastião de estabilidade na região que é atormentada por turbulências políticas e volatilidade econômica. Dezenas de soldados ucranianos participaram de exercícios de travessia de rios na região de Luhansk, enquanto as tensões com a Rússia continuam aumentando. Os exercícios, que incluíram a montagem de uma ponte flutuante no rio Aidar, foram realizados perto da cidade de Novaidar, nos territórios sob controle do governo de Kiev. O parlamento ucraniano aprovou um projeto de lei que permite que tropas estrangeiras participem de exercícios militares no território da ex-República Soviética em 2022, uma medida que provavelmente enfurecerá a Rússia. De acordo com o projeto de lei apresentado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Ucrânia planeja realizar 10 extensos exercícios militares no próximo ano. A Ucrânia, que não é membro da OTAN, intensificou a cooperação militar com os países ocidentais em meio a um aumento da atividade hostil da Rússia, que aumentou o risco de uma guerra aberta entre os dois vizinhos.
E agora vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Durante a pandemia, o GDF auxiliou 700 mil famílias e formou a maior rede de proteção social do Brasil. É o exemplo do cartão Prato Cheio e do cartão Gás do GDF. Eles foram criados para garantir comida na mesa para mais de 100 mil famílias. Você consegue comprar muita coisa. Já os restaurantes comunitários serviram 15 milhões de refeições nesse tempo, com preço reduzido para o valor de 20 anos atrás, apenas R$1. Gente, é R$1. Gente, sério, Júlio, muito barato. O cartão creche pode ser usado pelos pais em vagas na rede particular. E o Renova DF qualifica profissionais para o mercado de trabalho. Fiz o curso do Renova, estou empregado trabalhando numa obra. Para saber se você pode receber esses benefícios, acesse sedes.df.gov.br. Para ajudar as pessoas no momento mais difícil, o GDF trabalha o dia todo dia. GDF. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. No Reino Unido, donos de casas de show reclamam das novas restrições para conter a variante Ômicron. Frequentadores desses estabelecimentos terão que apresentar passes sanitários por determinação do governo. A variante Ômicron, descoberta na África do Sul, já contaminou 4.500 pessoas no Reino Unido. 10 pessoas foram internadas e uma chegou a morrer até agora. O governo decidiu restabelecer algumas restrições sanitárias para dificultar a circulação da mutação. Uma das medidas é a exigência de passes sanitários para frequentadores de locais públicos, como boates e casas de show. Segundo a regra, só quem estiver vacinado ou apresentar teste negativo para a doença poderá entrar em estabelecimentos internos com assentos para mais de 500 pessoas ou externos também com assentos para mais de 4.000 presentes. Qualquer evento com mais de 10.000 pessoas, interno ou externo, também vai ter que respeitar a determinação. Os donos de casas de shows alegam que será mais complicado fiscalizar a entrada dos frequentadores e alegam que já sofrem atualmente com o cancelamento de eventos. Eles dizem que as novas restrições vão trazer mais prejuízos financeiros. E a polícia de Frankfurt está verificando os passes de vacinas e o uso de máscaras nos mercados de Natal da cidade. E os visitantes do mercado dizem que isso os faz sentir mais seguros. A taxa de incidência de 7 dias em Frankfurt é atualmente de 269,7, com pouco mais de 500 mil da população da cidade registrada como vacinada.
Outras cidades e praças de mercado tiveram menos sorte, já que a Alemanha limita algumas partes da vida pública em áreas onde uma quarta onda da pandemia ameaça sobrecarregar os hospitais novamente. O mercado de Natal mais antigo de Dresden, o Striezelmarkt, foi forçado a fechar logo após a abertura. Universidade Americana suspende todas as atividades presenciais depois que a variante Ômicron do coronavírus foi descoberta no campus. Os Estados Unidos ainda têm 30% de pessoas não vacinadas e a preocupação é que a doença volte a ter força. A Universidade de Cornell, em Nova York, fez testes laboratoriais em professores, alunos e funcionários para detectar a mutação. Os resultados mostraram que a presença da variante Ômicron é significativa e, por isso, a direção da universidade decidiu decretar alerta vermelho. Isso significa que os exames finais serão realizados online, as bibliotecas e academias fechadas, assim como as reuniões sociais e competições esportivas suspensas. As solenidades de formatura já foram canceladas. A universidade alega que, apesar de não haver casos graves na população acadêmica, é preciso agir rápido, agora, para evitar que a doença avance de forma progressiva. Em Nova York, o governo também decidiu adotar novas restrições sanitárias às vésperas do inverno. O uso de máscaras voltou a ser exigido nas empresas e em estabelecimentos onde a vacinação não é exigida. As autoridades dizem que as medidas são extremamente necessárias para proteger a saúde das pessoas e preservar a economia local. E começou nos Estados Unidos um julgamento na Comissão Federal de Comércio da Ação Civil que tem como réu Martin Scarelli, o fundador da Viera Pharmaceuticals. Ele é acusado de bloquear versões genéricas do medicamento salva-vidas da Viera, o Daraprim, uma semana depois de fechar um acordo com a empresa. A juíza distrital Denise Colt, que está presidindo o julgamento sem júri no Tribunal Federal de Manhattan, classificou o caso como muito importante para o público. Scarelli, que cumpre pena de 7 anos de prisão por fraude em títulos, não estava presente. A Câmara de Comércio e alguns estados acusaram Scarelli de arquitetar um esquema ilegal em 2015 para comprar Daraprim e garantir o monopólio dele para que a Viera pudesse aumentar o preço de $17,50 para $750 por comprimido. A droga trata da toxoplasmose, uma infecção parasitária que ameaça pessoas com sistema imunológico enfraquecido. A Pfizer anunciou que a análise final da pílula antiviral contra a Covid-19 mostrou eficácia de quase 90% na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco. Segundo a empresa, os dados laboratoriais recentes sugerem que a droga mantém a eficácia contra a variante Ômicron. A farmacêutica norte-americana disse no mês passado que o medicamento oral era cerca de 89% eficaz na prevenção de hospitalizações ou mortes quando comparado com o placebo. A conclusão teve base em resultados provisórios em cerca de 1.200 pacientes. Os novos dados divulgados agora incluem mais 1.000 pessoas. Em resposta ao anúncio da Pfizer, o presidente americano Joe Biden divulgou um comunicado dizendo que o governo dos Estados Unidos já fez um pedido de uma quantidade suficiente dessas pílulas para tratar 10 milhões de americanos. Ninguém no estudo que recebeu o tratamento Pfizer morreu, em comparação com 12 mortes entre os que receberam o placebo. Os comprimidos da Pfizer são tomados com o antiviral Ritonavir a cada 12 horas por 5 dias, começando logo após o início dos sintomas.
Se autorizado, o tratamento será vendido como Paxlovid. Atualmente não há tratamentos antivirais orais para Covid-19 autorizados nos Estados Unidos. O governo americano já garantiu 10 milhões de tratamentos com o medicamento Pfizer por até 5 bilhões de dólares. As vacinas de reforço podem desempenhar um papel na redução da disseminação da Covid-19, desde que as pessoas que mais precisam de proteção também tenham acesso às vacinas. Foi o que disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Segundo o chefe da OMS, o surgimento da variante Omicron levou alguns países a lançar programas de reforço da vacinação da Covid-19 para toda a população adulta. Isso se deu mesmo enquanto os pesquisadores ainda não têm evidências da eficácia dos reforços contra a variante. Tedros disse que 77 países já haviam relatado casos de Omicron e provavelmente a variante já está presente na maioria dos países. Ele acrescentou que a Omicron está se espalhando a uma taxa que não se viu em nenhuma variante anterior. E a OMS está preocupada com o fato das pessoas considerarem suave. A especialista em vacinas da OMS, Kate O'Brien, disse que as pessoas não vacinadas devem ser a prioridade, pois estão pressionando os sistemas de saúde. O príncipe Charles visitou um centro de vacinação de Covid-19 em Londres e encontrou trabalhadores e voluntários. O primeiro-ministro Boris Johnson lançou uma campanha para acelerar a vacinação de reforço. A medida veio depois que os cientistas descobriram que 2 doses não eram suficientes para proteger contra a variante Omicron. A Grã-Bretanha relatou 59.610 novos casos de Covid-19 na terça-feira, o maior número desde o início de janeiro. O país enfrenta o que Johnson chamou de onda nas infecções da variante Omicron, de acordo com dados oficiais. Os números também mostraram que houve 150 mortes em 28 dias após um teste positivo. O Congresso norte-americano homenageou as 800 mil vítimas da Covid-19 no país. A marca foi atingida no domingo. As vítimas da doença foram lembradas com velas vermelhas nas escadarias do Capitólio. Os congressistas fizeram silêncio e depois ouviram um cântico fúnebre como parte das homenagens. Apesar da oferta das vacinas, 57% das mortes por Covid-19 aconteceram este ano. Isso representa cerca de 450 mil óbitos desde janeiro. A circulação da variante Delta, bem mais transmissível, e a resistência de parte da população aos imunizantes explicam os números. Atualmente, as estatísticas apontam um aumento do número de casos de coronavírus, o que preocupa o governo às vésperas das festas de fim de ano e do inverno, que concentram as pessoas em ambientes fechados. A presença da variante Omicron é outro fator de alerta para as autoridades sanitárias. Após incertezas quanto à comemoração do Réveillon no Rio de Janeiro, os donos de bares de Copacabana aguardam com ansiedade o evento que atrai milhões de moradores e turistas. Os bares cariocas anunciam eventos para a comemoração do Ano Novo, apesar do secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, não recomendar a realização de comemorações no final do ano e também no Carnaval, devido à falta de informações sobre a Omicron. 5 dias após o cancelamento da comemoração por causa dos primeiros casos da variante do coronavírus Omicron, o prefeito Eduardo Paes anunciou a volta do evento. Ao todo, serão 10 locais onde moradores da Zona Sul e turistas vão se aglomerar para assistir ao show. Os espectadores da praia de Copacabana terão um show de fogos de artifício de 16 minutos. O Brasil já registrou mais de 22 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número oficial de mortos subiu para 616.800
878, no segundo surto mais mortal do mundo, depois apenas dos Estados Unidos. E agora mais uma pausa, é bem rapidinho e já voltamos. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Todos os meses, 40 mil famílias do DF recebem um cartão Prato Cheio. Um compromisso do GDF que ajuda a formar a maior rede de proteção social do país. Agora chegou também o cartão Gás. Juntos, os dois auxílios beneficiam com R$ 350 as famílias que mais precisam. O GDF não para de pensar nas pessoas. Para saber se você pode receber esses benefícios, acesse sedes.df.gov.br. GDF. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Mais de 50 famílias perderam as casas na Amazônia peruana depois de um deslizamento de terra. Segundo relatos, o deslizamento em Bagua foi provocado por uma falha geológica. Os moradores tiveram que evacuar as casas devido aos movimentos repentinos causados pela atividade sísmica que causou estragos na aldeia de San Isidro. O chefe da polícia informou que nenhuma vida foi perdida durante o desastre natural. Muitas das famílias afetadas agora dormem ao ar livre, lutando para recuperar todos os pertences que possam retirar dos escombros onde antes ficavam as casas. Vulcão de La Palma, na Espanha, parece ter silenciado. Ele entrou em erupção há mais de 3 meses. O Cubre Vieja entrou em atividade no dia 19 de setembro e de lá para cá destruiu cerca de 3.000 construções, dizimou extensas áreas de plantação de banana e provocou a remoção de 5.600 moradores da ilha. Nesta quarta-feira, ele praticamente só expeliu uma nuvem tímida de fumaça depois de ter interrompido os tremores e a emissão da lava fumegante por 85 dias seguidos, em maior ou menor proporção. Os estudiosos ainda não podem afirmar com certeza que a atividade vulcânica chegou ao fim. O La Palma não se manifestava desde 1971. Os primeiros registros de erupção na ilha datam de 1500. Por causa da emissão de gases, 1/3 dos mais de 80.000 moradores da ilha ainda estão confinados, mas agora um pouco mais confiantes na volta à vida normal. E nos Estados Unidos, a primeira-dama do estado do Kentucky, Brittany Beshear, prometeu que ela e o marido, o governador Andy Beshear, estarão juntos com as pessoas do oeste de Kentucky enquanto eles limpam e reconstroem a área. Uma enxurrada de tornados devastou o estado e matou pelo menos 74 pessoas no final de semana. Os tornados deixaram um caminho de destruição com cidades varridas e moradores desabrigados. Há poucas semanas do Natal, o gabinete do governador anunciou uma unidade de brinquedos para as crianças, para que pudessem sentir um pouco de alegria e talvez até um pouco de normalidade, nas palavras da primeira-dama. Ao todo, as mortes nos estados atingidos pelos tornados totalizaram 88. O número inclui 6 pessoas em um depósito da Amazon.com em Illinois, 4 no Tennessee, 2 no Missouri e 2 no Arkansas.
A Agência de Segurança no Local de Trabalho dos Estados Unidos está investigando as circunstâncias do colapso do armazém da Amazon. Mais de 100 pessoas trabalhavam em uma fábrica de velas em Mayfield, no Kentucky, quando a tempestade atingiu e reduziu a fábrica a escombros. Um total de 8 pessoas morreram. Por volta do meio-dia de terça-feira, quase 25 mil residências e empresas no Kentucky ainda não tinham energia elétrica. Isso depois de mais de 4 dias que os tornados surpreenderam os moradores. O Bayern dispara na liderança do campeonato alemão. A última vítima do time de Munique foi o Stuttgart. O Enea campeão alemão goleou os donos da casa por 5-0 com 3 de Serge Gnabry e 2 gols de Lewandowski. O artilheiro polonês completou 42 gols na temporada e se igualou ao recorde estabelecido em 1972 pelo lendário Gerd Müller. Com uma goleada, o Bayern se consolidou na liderança do campeonato com 40 pontos, 9 à frente do Borussia Dortmund, que tem 31. O time segue firme rumo ao Deca, enquanto o Stuttgart interrompeu a série de 3 vitórias consecutivas e está apenas no 15º lugar na tabela, com apenas 17 pontos ganhos. Equipes e pilotos da Fórmula 1 começam a preparação da temporada de 2022. O novo campeão Max Verstappen testou os pneus que a equipe deve usar no ano que vem. O jovem piloto holandês usou os novos pneus de 18 polegadas no circuito de Abu Dhabi, onde ele conquistou o Mundial no último fim de semana. O teste durou 124 voltas. Na próxima temporada, a Fórmula 1 terá novidades como a participação do primeiro piloto chinês Guan Yu Zhou pela Alfa Romeo, que também terá o finlandês Valtteri Bottas. George Russell trocou a Williams pela Mercedes. Campeão da Fórmula 2, o australiano Oscar Piastri será o piloto da Alpine. Já o mexicano Pato O'Ward deixou a IndyCar para representar a McLaren em 2022. O governo brasileiro diz que a devastação da floresta amazônica foi reduzida. A meta é acabar com o desmatamento ilegal na região até 2028. O Ministério do Meio Ambiente disse que a redução do desmatamento atingiu 12% nos últimos 4 meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2020. Em novembro, o recuo na devastação chegou a 19%, também considerando dados do ano passado. Segundo o Ministério, os números são resultado do aumento de operações de fiscalização. Em novembro, nós passamos de 109 operações, 109 ações em 2020 para 305 ações em 2021. Entre agosto de 2020 a julho deste ano, o desmatamento na floresta brasileira havia alcançado um recorde desde 2006. Nesse período, mais de 13 mil quilômetros de vegetação foram suprimidos. O Brasil prometeu estancar e reverter esse processo na cúpula ambiental de Glasgow no mês passado. O governo federal atuará de forma contundente em relação aos crimes ambientais e, além dos crimes ambientais, todos os crimes que ocorram no território. Alguns clubes da Premier League podem levar em consideração o status vacinal de possíveis contratações durante as transferências de janeiro. Os crescentes casos de Covid-19 aumentam o temor de uma série de jogos adiados. Os chefes do Aston Villa e do Crystal Palace disseram que o status da vacina pode ser levado em consideração no processo de tomada de decisão. A Premier League anunciou que estava reintroduzindo medidas de emergência após um recorde de 42 casos de Covid-19 entre jogadores e equipes de clubes na semana passada. Um jogo do Manchester United em Brentford foi cancelado devido a um surto. A primeira divisão da Inglaterra está no meio do período mais movimentado da temporada, com os times envolvidos na Copa da Liga jogando pelo menos 2 vezes por semana até a primeira semana de janeiro. E novos cancelamentos podem deixar um empate indesejado.
Os times Leicester City, Brighton, Norwich City e Villa também relataram casos à medida que a nova variante Omicron toma conta da Grã-Bretanha. E agora mais uma pausa em 1 minuto, já voltamos com outras informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve votar na semana que vem se Mark Meadows, chefe de gabinete de Donald Trump, deve ser julgado por desacato criminal das acusações do Congresso. Ele se recusou a cooperar com uma investigação sobre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Os 7 democratas e 2 republicanos no comitê seleto que investigava o ataque votaram por unanimidade pela recomendação de que o plenário da Câmara aprovasse o relatório apresentando o caso por desacato à acusação do Congresso contra Meadows, que serviu na Câmara antes de ingressar na administração do republicano Donald Trump. Meadows foi chamado repetidamente para comparecer em depoimentos perante o comitê liderado pelos democratas e se recusou a fazê-lo, apesar de ter sido intimado. Embora tenha entregado algumas informações solicitadas pelo painel, ele reteve muitos documentos argumentando que estão protegidos porque ele trabalhou para o ex-presidente. Meadows pode se tornar o terceiro associado de Trump a enfrentar uma acusação de desacato criminal. A empresa líder de táxis de Paris, a G7, suspendeu o uso de todos os carros Tesla modelo 3 após um grave acidente com um dos carros no fim de semana. Um executivo da empresa disse que os 37 carros elétricos da frota vão permanecer suspensos até a conclusão de uma investigação policial sobre o caso. O vice-presidente executivo do G7, Ian Ricordel, disse que o motorista estava de folga e levava a família a um restaurante quando o acidente aconteceu. 10 pessoas ficaram feridas, sendo 7 gravemente. Ricordel acrescentou que a Tesla havia dito que uma investigação inicial havia descartado uma falha mecânica, mas a Tesla não quis comentar o caso. Malta se tornou o primeiro país europeu a permitir o cultivo e a posse limitados de cannabis para uso pessoal. A legalização veio depois de uma votação no parlamento. Luxemburgo anunciou planos semelhantes em outubro,
mas o parlamento ainda não deu luz verde à medida. A lei, que foi aprovada por 36 votos a 27, permite que adultos em Malta possuam até 7 gramas de cannabis e cultivem até 4 plantas. Malta adotou uma abordagem de redução de danos com o estabelecimento de uma autoridade para regular a venda de cannabis para uso pessoal por adultos de associações sem fins lucrativos. Fumar cannabis em público continuará a ser ilegal e qualquer pessoa surpreendida fumando maconha na frente de uma criança será responsabilizada por multas que podem chegar a 500 euros ou mais de cerca de R$ 3.200. A legislação foi aprovada às pressas no parlamento em face das críticas ferozes da oposição de centro-direita, associações médicas e também da igreja. Malta também está tentando se posicionar como um líder europeu na produção de maconha medicinal, tendo aprovado legislação em 2018 para permitir a produção da erva para fins medicinais e de pesquisa. E no Egito, uma fotógrafa que é deficiente visual tira foto das pessoas que passam pelas ruas de Alexandria. A jovem de 22 anos, que é apaixonada pela fotografia, usa as mãos para sentir as dimensões e localização do que vai ser fotografado. A jovem diz que escolheu a fotografia porque sempre quis estudar mídia de massa e tentou entrar no curso, mas descobriu que, para poder entrar, ela teria que encontrar uma maneira de passar no trabalho de fotografia. Então, ela continua na faculdade e faz cursos de fotografia para aprender a se desenvolver. Formada em literatura árabe, Youssef espera que os passeios pela cidade lhe deem experiência suficiente para se inscrever na escola de mídia e seguir a carreira de jornalista. Ela conta que sabe que o plano é muito difícil, mas, segundo ela, não existe profissão fácil. A jovem fotógrafa diz ainda que sente que está fazendo algo que vale a pena, algo que ela ama muito. A pequena cidade de Taulapurahua, no México, tem a reputação de fazer enfeites de vidro à mão de alta qualidade. E, por muitos anos, os produtos coloridos têm feito sucesso em todo o mundo. Cerca de 60% da produção vai para o exterior, sobretudo para os Estados Unidos e Canadá. Mas há compradores também em mercados distantes, como o Japão, a Malásia e a Europa. A produção da cidade valoriza a qualidade. O processo de produção começa com o artesão soprando vidro com as formas desejadas acima de uma chama de 750 graus Celsius, transformando longos tubos de vidro em formas de flores, frutas, pássaros, sinos, entre muitas outras. Os enfeites são, então, decorados com cores brilhantes. Todos os anos, os artesãos fazem milhões de bugigangas com milhares de habitantes locais empregados na indústria. Pelo menos 50 pessoas morreram quando um caminhão de combustível explodiu em uma rua na segunda maior cidade do Haiti, Cabo Haitiano, durante a noite. O relatório foi feito pelo prefeito da cidade, Pierre Ivrose. O hospital local foi sobrecarregado para tentar tratar os muitos feridos. Segundo o prefeito, o hospital precisa de recursos humanos e também de suprimentos médicos. Ainda não se sabe o número total de feridos. O caminhão que transportava gasolina capotou por volta da meia-noite na área de Samari, no extremo leste de Cap Haitien. As entregas de combustível em todo o Haiti só foram retomadas no mês passado, após um bloqueio de gangues que, por quase um mês, impediram o carregamento de caminhões nos principais portos de combustível. Muitas empresas foram forçadas a fechar. A explosão também danificou fachadas de casas e lojas nas ruas e também queimou motocicletas e carros. O governo declarou 3 dias de luto pelos mortos. O Escritório das Nações Unidas no Haiti disse que está pronto para ajudar as autoridades nacionais na resposta
e ofereceu condolências aos familiares das vítimas. As gangues ficaram mais poderosas desde o assassinato do presidente Jovenel Moisés, em julho, o que criou um vácuo político e permitiu que grupos criminosos expandissem o domínio. Na Alemanha, um padeiro resolveu fazer inovações gastronômicas e, acima de tudo, ecológicas. O toque do especialista surpreendeu os clientes. O padeiro da Bavária decidiu incluir as algas nos ingredientes usados para fazer as guloseimas diárias. Ele diz que elas são um novo superalimento depois de conversar sobre a biotecnologia com um cientista da Universidade de Munique. As algas usadas por Ludovic Gerboin se destacam pelas cores vivas nas prateleiras, mas de início não agradaram a clientela. A inovação havia sido acrescentada nas receitas de pastéis doces. É claro que na Baviera, no início, todo mundo ficava tipo, o que é isso? Eu não gosto de peixe. E não estava funcionando. Mas então, aos poucos, começamos a postar nas redes sociais e as pessoas começaram a experimentar e perceberam que era saboroso. E o Papai Noel teve uma ajudinha da Brigada de Incêndio do Peru nesta quarta-feira. Ele usou um caminhão de bombeiros para entregar com segurança presentes a crianças com Covid-19 que estão isoladas. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, o Papai Noel alcançou mais de 120 crianças pelas janelas da Vila Pan-Americana. A vila, construída para os Jogos Pan-Americanos de Lima, agora é um centro de tratamento e isolamento de famílias com Covid-19. Para aumentar o espírito natalino, os trabalhadores da saúde dançaram ao som de canções de Natal, enquanto as crianças aplaudiam um Papai Noel com máscara próximo das janelas. Pom Soares, que se voluntariou como Papai Noel, disse que a coisa mais importante é ouvir as crianças dizerem: "Eu te amo, Papai Noel". E por aqui estamos encerrando esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo.